paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, navegando nesse quarto trimestre da CPAD em 2021, estudando a palavra de Deus, e que alegria te receber por aqui. Nesse trimestre, vamos estudar na classe dos juvenis sobre o tema queda e redenção. Vamos compreender sobre a doutrina do pecado e a nossa salvação. Na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos entender sobre o assunto, a queda. E eu espero que Deus em Cristo fale com você à luz da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, que está disponível para ajudar você. Se você quer encontrar todos os nossos recursos, as nossas playlists, as nossas aulas, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? É só você acessar, ficar à vontade em nome de Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 desse quarto trimestre da CPAD. Para a glória de Deus, vamos estudar um tema muito especial, queda e redenção. Vamos entender a respeito dessa queda, que fala sobre a origem do pecado, e também vamos entender sobre a redenção em Jesus. A aula de hoje trata sobre o tema a queda. É muito importante você começar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu encontro aqui está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Faça essa leitura com os teus alunos. A nossa segunda base bíblica é a leitura bíblica que se localiza em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e eu espero que Deus em Cristo use você à luz da palavra. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós encontramos a seguinte afirmação a respeito da doutrina do pecado. Nesse trimestre, vamos estudar sobre a doutrina do pecado, que nós cremos, ensinamos e professamos que o pecado é a transgressão da lei, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 4. Também nós acreditamos que o pecado é essa quebra do relacionamento, da aliança que nós temos com Deus. O pecado foi gerado a partir da queda. Há diversos conceitos bíblicos para poder designar para a gente o que é o pecado. Esses conceitos bíblicos estão presentes nas Escrituras. O pecado pode ser conhecido como rebelião, desobediência, falta de conformidade com a vontade de Deus, disposição ou conduta inata aos seres humanos, uma conduta má, que te leva então para esse afastamento. O escritor de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, faz questão de dizer que todos pecaram, e não há ninguém que não faça o bem, mas que peca. Romanos 3, 23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado é essa quebra de aliança. Pecado, ele nos afasta de Deus. Atanásio, um dos pais da igreja, faz questão de dizer que o pecado introduzido exatamente na criação, pelo mal, pelo inimigo das nossas almas, esse pecado que foi gerado pela queda agora do primeiro casal, traz então essa destruição total. Nós só podemos ser libertos do pecado a partir dessa nova criação, ou seja, dessa nova oportunidade agora em Jesus. E o pecado, ele vem para alastrar a humanidade. Ou seja, o pecado é introduzido de forma universal para todos os homens. Nós também somos sujeitos a essa mesma queda original. Estamos sujeitos ao resultado daquela queda, daquela transgressão que nos leva, nos impulsiona a uma conduta má e nos afasta para com Deus. A aula de hoje procura trabalhar exatamente esses conceitos aqui. O primeiro ponto, eu espero ajudar você, está tratando sobre o seguinte assunto, a queda. A queda do homem, ela é registrada dentro das Escrituras a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem ao Senhor.
Por causa disso, se quebra a aliança com Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é conhecido como pecado original, visto que foi nesse momento em que a humanidade agora quebra o elo com um Deus todo-poderoso, um Deus que tinha um relacionamento com eles. Esse pecado original agora influencia todos os seres humanos. Para entender a queda, nós também precisamos compreender exatamente o que as Escrituras falam sobre o resultado desse pecado. As Escrituras falam que o resultado desse pecado aponta para a condenação, mas ao mesmo tempo as Escrituras dizem que Deus já havia planejado antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, a nossa salvação. Ele já sabia que o primeiro casal ia cair. E ele não foi pego de surpresa, muito pelo contrário, ele estabeleceu a salvação através do Cristo pela fé. O primeiro subtópico aqui do nosso primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD, a história. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vamos entender sobre a história do primeiro casal. Vamos entender também sobre a história do pecado original. Todavia, nós precisamos compreender que o pecado tem a sua origem em um querubim ungido, que hoje se tornou o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, que desobedecendo a Deus, junto com o grupo de anjos, foram expulsos dos céus por causa da sua inveja, por causa do seu orgulho, em querer ser superior à glória de Deus. Esse querubim ungido, sendo expulso do céu, passou a ser conhecido como caluniador, como inimigo, como Satanás. Seus anjos se tornaram então os demônios. Conforme as Escrituras, também entendemos, à luz da palavra de Deus, que o pecado não foi causado por Deus, não tem a origem em Deus. Deus não criou o pecado, mas a Bíblia nos diz que Deus planejou a salvação. Olha o que está escrito em Tiago 1,13. Deus não planejou o pecado, mas ele planejou a salvação. Jó 34,10. Está escrito que Deus está longe de toda impiedade, de todo pecado, de toda injustiça. Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15, está escrito que ele não age em injustiça. Muito pelo contrário, ele é justo, ele é santo, ele é o Senhor da glória. Ele não se contamina com o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama você. Ele deseja resgatar você também. As pessoas que caem na cobiça do pecado são enganadas por influência do maligno, como aconteceu com o primeiro casal. Eva foi seduzida e enganada. A pessoa que cai em pecado, ela é seduzida e ela é enganada. Fica cego, fica sem entendimento e age por suas próprias condições. A tentação é aqui uma proposta do maligno para poder afastar o primeiro casal da presença de Deus. Todavia, nós precisamos entender que quando Adão foi criado junto com Eva, ambos foram criados sem pecado, de forma perfeita, como está escrito em Eclesiastes 7:29. À luz da Bíblia, também entendemos que Deus dotou Adão do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é exatamente algo que também temos, sobre a oportunidade de escolher. Escolher servir a Deus ou rejeitar o plano de Deus. Escolher ser guiado pelo Senhor, aceitar a graça e continuar debaixo da bênção, ou se afastar dos caminhos do Senhor. Todavia, infelizmente, o primeiro casal escolheu desobedecer a Deus. Escolheu abraçar a tentação. E por causa disso, Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E essa iniquidade agora, que é influenciada por esse pecado original, o pecado original da humanidade, traz sobre nós esse peso, esse afastamento. O pecado conduz todos os seres humanos à morte, ao inferno. O pecado não foi planejado por Deus, mas o pecado agora te leva para longe de Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou você e criou o primeiro casal, ele criou agora o plano da salvação, não por causa do
pecado que ele foi pego de surpresa por causa dessa ideia do pecado original. Ele já sabia, na sua suprema vontade, que isso iria acontecer. Ele dá a oportunidade de escolha, o livre-arbítrio para o homem, como dá também para você, e ele permite muito bem que você então tenha essa experiência com o pecado e entenda que é melhor estar nos braços de Jesus, nos braços de Deus. Efésios 2:4 está escrito que ele planejou a nossa salvação para que nós, pela fé, andemos nela, para que nós agora abandonemos o pecado e seguimos o Cristo e vivamos para o Cristo. Eu espero que você esteja entendendo isso aqui, que Deus te use. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela, deixa teu likezinho aí também. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a definição. A queda do homem é a definição teológica para esse pecado original, por isso nós chamamos de queda nessa visão teológica aqui. Romanos 5,12 está escrito que pelo primeiro casal entrou então o pecado sobre todo o mundo, atingindo agora toda a humanidade. Os dois, o primeiro casal, tanto Adão como Eva, foram criados de forma perfeita, na inocência, pela vontade de Deus. Porém, sendo tentados pelo mal, pelo inimigo das nossas almas, caíram. Por isso se chama de queda. A queda da vontade de Deus. Está escrito em Gênesis 2,15 que o próprio inimigo das nossas almas, ele distorce a palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 3, está escrito para a gente que ele pega a mesma palavra que foi explicada por Adão a Eva, que foi dada por Deus, e distorce essa palavra para poder enganar a Eva, enganar também o Adão, distorcendo a escritura, distorcendo a ideia da palavra de Deus. E o inimigo continua agindo assim no nosso tempo. Existem pessoas que distorcem a palavra para conduzir pessoas ao pecado, ao engano. E por causa disso, Eva então come do fruto da árvore, que a gente não sabe o que é, não sabemos se é uma maçã, se é uma jaca, uma melancia, vamos brincar assim para você entender, não sabemos que espécie de fruto que é, mas ela come esse fruto e dá esse fruto então para Adão. Todavia ambos não resistiram à tentação e caíram. E quando Deus então se aproxima, isso eu acho lindo, Deus é o primeiro missionário das Escrituras. O próprio John Stott faz questão de dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário, é um Deus que está interessado na tua restauração. Esse Deus se aproxima, chega perto, procura o primeiro casal, e o primeiro casal agora aparece machucado pelo pecado. Adão então começa a dizer que tudo isso foi culpa da mulher que tu me destes. Eva coloca a culpa na serpente. E Deus, com sua divina graça e misericórdia, age agora restaurando esse primeiro casal. E a sua restauração não retira, por exemplo, as consequências, mas ela te ajuda a viver diante dessas consequências. Ambos foram expulsos do Éden, passaram agora a ter que viver na consequência daquela decisão que eles tomaram, mas eles passaram a viver agora com o próprio Deus guiando, orientando, direcionando a sua vontade. Avançando, espero estar contribuindo contigo. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a criatura contra o Criador. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós encontramos o seguinte argumento aqui. O relato bíblico desse centro de culpa agora, ele é instantâneo a partir dessa queda, a partir desse ato do pecado. Adão e Eva, espiritualmente falando, infelizmente caíram, quebraram o elo com Deus. Entraram no processo de morte espiritual. Eles, infelizmente, separaram-se da presença de Deus por esse ato. Mas o Deus vivo sempre planejou tudo, sempre se aproximou, demonstrando a sua redenção desde o princípio. O seu juízo, a sua correção, veio sobre Adão, veio sobre Eva e veio também sobre a serpente. Analisando exatamente esse Deus trabalhando, nós vamos entender algumas questões diante do pecado. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto trata sobre o seguinte argumento: duvidaram de Deus. Vamos entender a respeito dessa questão e trabalhar com você sobre essa doutrina do pecado. O primeiro casal desobedeceu a Deus
E a serpente aqui é identificada em Apocalipse como o próprio Satanás, agindo de forma desobediente contra o Criador. A Bíblia nos diz o que exatamente ocorreu na queda, de forma clara, que Satanás utilizou a serpente para enganar Eva. Utilizou o engano para poder confrontar toda a palavra de Deus e duvidar da mensagem de Deus. E Deus vendo tudo isso. É interessante notar que tanto Adão como a Eva receberam de Deus um mandamento especial. E esse mandamento era a palavra de Deus. Adão recebe e explica para Eva a mesma palavra que ele tem. E a sugestão do maligno aqui é terrível. Como o inimigo age nesse processo e continua agindo? Em primeiro lugar, ele veio com a sugestão de duvidar da palavra de Deus. Existem pessoas que desacreditam da palavra, desacreditam do Jesus histórico, desacreditam de toda a mensagem de Deus. E o inimigo vem com essa ferramenta desde o princípio. Em segundo lugar, nós também descobrimos que ocorreu o primeiro famoso não tem problema nenhum. Ele utilizou essa palavra maldita para enganar o primeiro casal. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Isso começou com o próprio inimigo das nossas almas, distorcendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para enganar o povo de Deus. Terceiro lugar, sabe o que o inimigo também fez como ferramenta? Ele utilizou algo que estava no seu coração, de colocar no coração do primeiro casal a autossuficiência, em dizer para eles que eles seriam semelhantes a Deus. Isso era um princípio que ele queria. Em dizer para eles que eles teriam a mesma condição do Criador, o mesmo poder, a mesma glória. O inimigo continua agindo assim também no nosso tempo, enganando as pessoas, guiando as pessoas para o mal. Mas o Deus vivo, antecipadamente já sabia de tudo isso. Já havia planejado a salvação. Já havia traçado um plano em Jesus. Efésios 1:4. E aqui nós vamos navegar caminhando. Eu espero estar ajudando você. Se estou, comenta aí. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: negar uma bondade de Deus. Adão caiu em transgressão, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Romanos 5:14. Ele se afastou de Deus, foi enganado pelo inimigo. Isso significa que ele deixou também de cumprir toda a vontade de Deus. E pelo fato de deixar de cumprir essa vontade, ele se afastou. Romanos 2:23. O primeiro casal cometeu então a desobediência. E essa desobediência leva o primeiro casal para longe. E isso é comparado, a desobediência é comparada a um ato de transgressão terrível. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Ambos cometeram pecado, negando agora toda a bondade de Deus. Romanos 5:19. Negando todo o poder de Deus, o pecado interrompeu a íntima comunhão do homem para com Deus. E essa comunhão sendo quebrada, esse homem se afasta e vai para o mal. Deus sempre convida o homem, desde o princípio, para uma comunhão maravilhosa, como está escrito em Gênesis 2, 18 e 19. Porém, quando Deus veio ao seu encontro como primeiro missionário, como um Deus da glória, o Deus da salvação, o primeiro casal se escondeu de Deus, Gênesis 3:8, e Deus sempre procura. Gênesis 3:9 está escrito que ele utiliza a mesma palavra desde o princípio. Onde estás? Onde está você que tem que se afastado da minha presença? Onde você está? E ele se preocupa com o primeiro casal, sabendo que estão distantes, doentes, mas ele vem com o plano da redenção. Isaías 59:2 está escrito que a nossa iniquidade, na realidade, é o que nos afasta de Deus. E olhando para essa iniquidade, entendemos que o primeiro casal é afastado agora do jardim por causa dessa desobediência. Gênesis 3, 23 e 24. Navegando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: negaram a superioridade divina. O pecado torna o homem, então, culpado diante de Deus. Torna você distante da presença do Senhor. A culpa, ela faz parte desse pecado original e nos deixa envergonhados diante de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis 3:13. Tiago 2:10 está escrito que aquele que fizer alguém pecar ou tropeçar
é culpado também. Romanos 3,19 está escrito que todos os homens se tornam agora culpados diante de Deus por causa das transgressões. Eu e você somos culpados. E como nos libertamos dessa culpa? Através do Cristo somente. O pecado, infelizmente, faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus é fiel e verdadeira, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 6, Colossenses 3, 6, Romanos 2, 5. Em Isaías 12, do 1 ao 3, quando há então perdão, quando nós buscamos esse perdão, a ira de Deus agora se retira de nós. E nós agora somos filhos de Jesus, filhos de Deus. O pecado, infelizmente, sujeita o homem à morte, ao inferno, ao afastamento. Olha o que está escrito em Gênesis 2, 17. O pecado te leva para a morte, como está escrito também em Romanos 5, 12. Mas Cristo te traz vida. Quando nós reconhecemos todo o plano da salvação em Jesus, temos a oportunidade agora de nova vida e redenção dos nossos pecados. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu estou ajudando você, envie essa aula para alguém que você conhece. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Condenados pelo pecado cometido por outra pessoa, esse questionamento pode ser levantado pelos seus alunos. Por exemplo, eles podem perguntar por que nós agora devemos ser condenados por causa do pecado de Adão. A Bíblia faz questão de dizer que aquele primeiro pecado influenciou agora todas as gerações. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, fala sobre as invejas, as discussões que são resultados daquele primeiro pecado que chega até nós também. O primeiro pecado trouxe graves desastres para toda a humanidade. Gênesis 5:3 está escrito que Adão e Eva geraram um filho conforme a sua imagem e semelhança. Está escrito também na Bíblia que esses filhos que foram gerados pelo primeiro casal, anos mais tarde discutiram ao ponto do seu mais velho matar o mais novo. E isso foi resultado agora desse pecado, dessas dissensões. João 3,6 está escrito que o pecado agora vem sobre toda a carne. Mas está escrito lá em João 3,6 também, especialmente 5,6, que aquele que nasce agora do Espírito, através de Jesus, encontra com a redenção. O nascimento de Cristo agora, de forma encarnada, nos traz agora para esse plano e projeto de Deus, para esse plano e projeto da salvação. Efésios 2:3 está escrito que nós nos tornamos agora filhos da ira por causa desse afastamento. Romanos 8:5, essa ira agora nos leva exatamente para essa condenação por causa do pecado. João 5,42 está escrito que aquele que abraça o pecado e abraça as trevas não ama a Deus. Romanos 17,18 está escrito que agora a nossa carne que foi influenciada por esse pecado, nos leva para essa tendência a amar. Então você peca de três maneiras: em palavras, em pensamentos e ações. A tua carne agora já tem essa tendência a amar. E como você pode ser restaurado agora? Somente através de Jesus. Explica isso para os teus alunos e deixa Deus te usar. Vamos avançar agora para o nosso quarto ponto. Eu espero estar ajudando você, contribuindo contigo. Se estou, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente. O quarto ponto trata sobre o seguinte assunto: um peso e uma medida. Gênesis 3:2 está escrito que ao invés de Adão se responsabilizar pelo pecado, ele utilizou a justificação e culpou Eva. Ele utilizou aquela ideia de se justificar e colocar a culpa no outro. O pecado tem sido a origem da destruição de diversos lares. Observa essa crise entre o primeiro casal, entre a primeira família aqui. O pecado traz destruição. O pecado, ele alastra-se na família para destruir a família. O primogênito do primeiro casal, Caim, matou seu próprio irmão Abel, como está escrito em Gênesis 4, do 8 ao 10. Isso traz essa perspectiva maldita de inveja, de perseguição, assassinatos, de mentira também,
que é resultado daquele primeiro processo para os nossos dias. Gênesis 3,19 está escrito que esse pecado gera agora essa morte física, essa separação. Mas nós precisamos ter um entendimento que em Cristo agora nós encontramos a redenção. A Bíblia faz questão de dizer que a salvação está em Jesus. A Bíblia diz que aquele que não teve encontro com Jesus se encontra como morto. Lucas capítulo 19, versículo 24 e 32, Efésios 2,12, se encontra como morto, afastado de Deus. Mas aquele que reconheceu Jesus como seu Salvador, pediu perdão dos seus pecados, agora tem vida no Cristo. Gente, eu espero ter contribuído com você até aqui na aula de hoje, que essa palavra abençoe você. Te use também na escola bíblica dominical, que você seja a boca de Deus. Por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram lá, segue a gente, vou ficar muito feliz se você fizer isso, em nome do Senhor Jesus. E como a gente está fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você se aprimorar estudando aí esse tema tão complexo em sala de aula. Como dica de leitura, você pode ter em mãos, por exemplo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vai te ajudar muito nesse trimestre para compreender a doutrina do pecado. Outro texto que eu vou indicar para vocês é o texto do Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos, esse material muito legal para esse trimestre, para você que vai estudar sobre esse tema. Outro texto como dica de leitura, Introdução à Teologia Cristã, do Justo Gonzalez, esse material muito legal também para quem gosta de estudar sobre esse tema. Outro texto também é a Teologia Sistemática do Eurico Bergstein. Se você pode adquirir esses materiais, isso vai te ajudar muito a estudar durante esse trimestre. Próxima aula, gente boa, eu te aguardo por aqui, vai ser sobre o seguinte tema: as consequências da queda. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.